Meus caros, vamos agora comentar questões do CESP a respeito dos princípios do direito processual penal e da aplicação da lei processual penal. Vamos para a tela, então. Pois bem, primeira questão, 2018 aqui do CESP. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual acusatório. Tá certo isso? Sim ou não? A publicidade dos atos processuais como regra, né? A imparcialidade do magistrado, do julgador, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema processual penal denominado acusatório. Tá certo isso? Sim ou não? São características marcantes do acusatório em contraposição ao inquisitivo. A diferença, né, é gritante. Tem um acusatório e tem um sistema inquisitivo ou inquisitorial. No sistema acusatório, essas são características que predominam? Sim, são características que predominam no sistema acusatório. A separação das funções de acusar e julgar para preservar a imparcialidade, né? É uma delas. O contraditório e a ampla defesa, o direito de se manifestar sobre os argumentos e provas da outra parte, de se defender com todos os meios disponíveis, a publicidade como regra. Tudo isso é do sistema acusatório. No inquisitivo, é basicamente o oposto. Regra geral, vigora o sigilo, né? Olha, aqui, né? Regra geral, vigora o sigilo. A imparcialidade fica prejudicada pela confusão na mesma pessoa da figura do acusador e do julgador. O mesmo que acusa é quem julga, então isso viola a imparcialidade. Não há que se falar em contraditório e ampla defesa, pelo menos como regra geral. Então isso tudo aqui é do acusatório. O contrário é do sistema inquisitivo. O nosso processo penal, o nosso sistema processual penal, ele é um sistema acusatório. Alguns vão dizer o seguinte: o nosso sistema processual penal, ele tem alguns resquícios de sistema inquisitivo. Então ele seria um sistema misto entre acusatório e inquisitivo. Mas a maioria entende que é um sistema acusatório. Outros ainda vão dizer, olha, é um sistema predominantemente acusatório, porque ele é, em grande parte, na grande maioria dos momentos, acusatório, mas tem ali uma pitadinha, uma mostardinha de sistema inquisitivo. Seria, portanto, um sistema predominantemente acusatório. Mas jamais, na sua prova, você vai marcar que é um sistema inquisitivo. Não é. Ele é um sistema acusatório. Se vier um sistema predominantemente acusatório, também tá ok. Sistema misto já é bem mais discutido na doutrina. O que prevalece? Acusatório ou predominantemente acusatório. O que prevalece, embora alguns sustentem ser misto no nosso sistema, tá? Vamos lá. Continuando. Acerca dos princípios, julgue os itens, né? A lei processual penal, vigente à época em que a ação penal estiver em curso, será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Tá certo? A lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso, processo tramitando, será aplicada em detrimento, ou seja, em prejuízo, da lei que vigorava durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Que fato é esse? A infração penal, né? O crime ou a contravenção. Então eu pergunto, o cara praticou um crime, tinha uma lei processual. Aí quando ajuizaram a ação penal e que ela foi tramitar, já tinha uma outra lei processual vigorando. Qual lei vai ser aplicada, pessoal, hein? Hein, pessoal? Eu tenho que usar no processo a lei processual que vigorava quando o fato foi praticado ou a lei que vigora agora? Hein, pessoal? Qual é a lei processual que eu vou utilizar? A lei que vigorava no momento do fato ou a lei que está vigorando agora? Meus caros amigos, a lei processual penal, ela tem aplicação imediata, inclusive aos processos que já estão em curso. Obviamente, se aplica também aos processos que já se iniciam sob a sua vigência. Então, nesse caso, imagine que o José praticou um crime de furto, né? E hoje a lei processual penal é o CPP, né? Praticou um furto hoje. Daqui a 2 anos, ele é denunciado por esse crime de furto. E daqui a 2 anos, já está vigorando uma outra lei processual, um novo CPP. Qual vai ser a lei aplicável? O novo CPP.
o novo, e não aquele que vigorava no momento da prática do fato. Não confundam lei penal com lei processual. Então, perfeitamente será aplicável a lei processual que estiver vigorando no momento do processo, e não aquela no momento do fato. Cuidado com isso, tá? A afirmativa, portanto, está correta. Ah, professor, digamos que a nova lei processual estabeleça um prazo de resposta à acusação mais baixo. Hoje, o prazo de resposta à acusação, que é uma espécie de contestação, né, no processo penal, é de 10 dias, na forma do artigo 396. Digamos que quando o processo começar, tenha em vigor uma nova lei e diga que o prazo é de 5 dias. Ainda assim, vamos usar a lei nova? Sim, a lei nova. Por quê? Porque a resposta à acusação vai ser apresentada naquele momento. E naquele momento, qual é a lei que está vigorando? É a lei processual daquele momento. Diz que é 5 dias. Então será o prazo de 5 dias. Professor, mas na data do crime era outro prazo. Não interessa. Não estou falando aqui de leizinha penal, né? Que segue regrinha de retroatividade da lei benéfica. Tem nada disso. Aqui é lei processual. Então veja bem. O ato processual será realizado de acordo com a lei que estiver vigorando naquele momento. Princípio do tempus regit actum. Portanto, está correta a afirmativa. Vamos lá. A respeito dos princípios, julgue o item. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Certo ou errado, pessoal? Vamos tentar aí. Certa ou errada? Meus caros, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio do juiz natural. Portanto, a afirmativa está correta. O princípio do juiz natural, que tem um fundamento constitucional, de fato, ele diz o seguinte: é vedada a criação de juiz ou tribunal de exceção, aquele criado especificamente para processar e julgar determinado fato criminoso depois da sua prática, né? Alguém praticou lá um fato criminoso, aí você cria um tribunal só para julgar aquele fato especificamente. É um tribunal de exceção. Isso está vedado. Além disso, o princípio do juízo natural, ele vai dizer basicamente o seguinte: alguém só pode ser processado, sentenciado, por uma autoridade judiciária cujas regras de definição da competência já tenham sido previamente estabelecidas de forma abstrata. Então imaginem que só tem 4 varas federais criminais no Rio de Janeiro. Tem mais, digamos que tenha 4. Né? O cara praticou um crime federal e a competência é lá da vara federal do Rio de Janeiro. Ele vai ser processado e julgado por uma daquelas 4 varas federais criminais. E quando é sorteado uma delas, ali foi respeitado o princípio do juiz natural. Professor, mas quando você limita a só 4, isso não viola o juiz natural? Não, não viola. Por que não viola? É uma regra abstrata de definição da competência. Da mesma forma, se só houvesse uma vara federal criminal, também não haveria violação ao princípio do juiz natural. Você não pegou aquela vara e direcionou só para aquele crime ali. Aquela vara criminal, se fosse uma só, julgaria todo e qualquer crime semelhante. Então ali não haveria qualquer violação ao princípio do juiz natural. Mas esse é o princípio. Vai dizer que não dá para criar tribunal de exceção e as regras de definição de competência devem ser prévia e abstratamente definidas. Portanto, a afirmativa está correta. Continuando. Próxima. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tá certo isso, pessoal? Tentem aí, vamos lá. 10 segundinhos, já trago a resposta. Vamos lá. Certo ou errada, pessoal? Hein? Tá certo, errada? A garantia de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tá certo? Tá certo. Questão fácil, veja. É uma questão que caiu em 2018 para o STM, um concurso bom, né? Para analista judiciário da área judiciária, também é um concurso bom,
né? Mas é uma questão simples, questão que você mata com tranquilidade. Portanto, a afirmativa está correta, né? Às vezes você pega questão para técnico, que é mais difícil que isso aqui. Pega questão para juiz, que é mais fácil ainda. Então tem que analisar a questão em si e não muito hoje em dia o cargo para o qual ela foi cobrada. É uma questão para um cargo bom, uma questão muito simples, muito fácil, né? Mais uma. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Tá certo isso? A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual, sob pena de ferir o princípio da publicidade? Certo ou errado? Hein? Meus amigos, a afirmativa está errada. Por que que a afirmativa está errada? A afirmativa está errada porque a publicidade, de fato, é um princípio que vigora no processo penal. Mas a publicidade não é absoluta, tá? A publicidade do processo penal, ela não é uma publicidade absoluta. Ela pode ser restringida em alguns casos, quando o interesse público ou a preservação da intimidade dos envolvidos, ela for necessária. Então pode haver a restrição da publicidade de alguns atos processuais? Sim, é possível. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. A lei pode limitar essa publicidade. Portanto, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Vamos lá? A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio da A. Inexigibilidade de autoincriminação. B. Verdade real. C. Indisponibilidade. D. Oralidade. Letra E. Cooperação processual. Qual é a alternativa correta, pessoal? O princípio que consubstancia, que assegura ao preso o direito ao silêncio, está fundamentado em qual princípio? A disposição que fala do direito ao silêncio, ela se baseia em qual princípio? A, B, C, D ou E? Hein? Pessoal, só para deixar claro com vocês aqui, eu estou pegando questões recentes do CESP em concursos muito bons, tá? Não escolhi questão fácil, difícil, peguei as questões que interessavam para o nosso estudo. Se você está indo bem, é porque você está bem nos estudos, ponto. Não vou ficar pegando questão mais difícil do que pode cair no seu certame, desnecessariamente. Pego questão que é útil para o seu estudo, tá bom? Vamos lá. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Meus caros amigos, a letra A é a que responde corretamente a questão. Ou seja, princípio da inexigibilidade de autoincriminação, também chamado de princípio do nemo tenetur se detegere, que vai dizer que ninguém pode ser obrigado a produzir prova que possa prejudicá-lo. Dentre essas variações do nemo tenetur se detegere, encontra-se o direito ao silêncio. E o direito ao silêncio, ele não é apenas o direito de ficar calado, também é isso. Mas o direito ao silêncio é o direito de ficar calado, o direito de ser informado antes do interrogatório de que tem o direito ao silêncio e, em terceiro lugar, o direito de não ser prejudicado pelo exercício do silêncio. Artigo 186, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, o direito ao silêncio se desdobra em três. Direito de efetivamente não responder às perguntas, direito de ser informado quanto à existência desse direito e o direito de não ser prejudicado pelo exercício do silêncio. O artigo 186, parágrafo único, vai dizer o seguinte: o silêncio não importa a confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Portanto, as três variações do direito ao silêncio. Continuando. Vamos lá. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Tá certo isso, pessoal? A lei processual penal deve ser aplicada imediatamente, certo? Princípio da aplicação imediata ou do efeito imediato da lei processual penal, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tá certo? Isso não prejudica em nada a validade daqueles atos que já foram perfeita e validamente realizados sob a vigência da lei anterior. Não, e também não constitui ofensa ao princípio da irretroatividade. Tá certíssimo.
Portanto, a afirmativa está correta. Imagine o seguinte, imaginem, um exemplo que eu sempre trago em aula. Imaginem o seguinte, José está sendo processado por um crime de roubo e vigora uma lei processual qualquer. Hoje, por exemplo, a lei que diz, que é o CPP, fala que o prazo para resposta à acusação é de 10 dias. Ele foi citado e apresentou sua resposta à acusação no prazo de 10 dias, que era o previsto em lei. E o processo se desenvolveu, foi apresentada lá a resposta, o juiz manteve o recebimento da denúncia ou queixa e designou a AIJ, tá rolando lá a audiência de instrução e julgamento, foram para a fase de diligências. MP, portanto, depois dessa fase, antes da sentença, pediu a inclusão de um novo réu. Falou, excelência, além do José, nesse crime de roubo, tem que ser réu também o Paulo. E o Paulo, portanto, é citado. Só que quando o Paulo é citado, já está vigorando uma nova lei. Durante ali o processo, entrou em vigor uma nova lei que alterou o prazo para a resposta à acusação, de 10 para 5 dias. E aí o Paulo foi citado, o novo réu foi citado, para apresentar sua resposta à acusação. Eu pergunto, qual é o prazo para que o Paulo, o novo réu, apresente sua resposta à acusação? 10 dias, prazo da lei anterior, ou 5 dias, prazo atual, que está vigorando agora, no momento da prática do ato, no momento da apresentação da resposta à acusação? 5 dias, o prazo atual. Por quê? Efeito imediato ou aplicação imediata da lei processual. Quando a lei processual penal nova entrou em vigor, ela entrou em vigor e se aplicou inclusive aos processos que já estavam tramitando. Mas só se aplica aos atos processuais futuros, como é a resposta à acusação do Paulo. Ela não prejudica a validade dos atos que já foram perfeitamente realizados sob a vigência da lei anterior. No caso, a resposta à acusação do José, que foi apresentada lá atrás, no prazo de 10 dias. Porque aquele era o prazo naquela época. Então veja, a lei processual deve ser aplicada imediatamente, inclusive aos processos em curso, mas isso não prejudica a validade dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior. Portanto, a afirmativa está correta, está corretíssima. Vamos lá. Não se aplica o princípio da retroatividade da lei mais benéfica às normas de caráter híbrido ou normas mistas. Isso é muito interessante, pessoal. Quando eu falo em retroatividade da lei mais benéfica, isso aqui é uma regrinha de direito penal ou é uma regrinha de direito processual penal, hein? Isso é uma regrinha de direito penal ou de direito processual penal? Hein, pessoal? É uma regrinha de direito penal ou direito processual? A regrinha da retroatividade da lei mais benéfica é de direito processual? Não. É de direito processual? Não. É de direito penal. Né? A regrinha que fala que a lei penal mais benéfica terá eficácia retroativa é uma regra penal, não é de direito processual. Isso aqui é direito penal, né? Direito penal, não é direito processual penal. Quem queria mais difícil dificultou um pouquinho, né? Pois bem, direito penal. Não é direito processual penal, regrinha de direito penal. Elas se aplicam, essas regras, às normas de caráter misto ou híbrido ou não se aplica? Muito cuidado, pessoal. O que é uma norma de caráter híbrido ou uma norma mista? Norma de caráter híbrido ou mista é aquela que, ao mesmo tempo, possui conteúdo material, conteúdo de direito penal e conteúdo processual. Conteúdo de direito processual. Tá? Isso é uma norma híbrida ou mista. E de acordo com a doutrina, as normas mistas ou híbridas, elas não seguem as regras da lei processual no tempo. Eu não vou aplicar as normas híbridas ou mistas as regrinhas da lei processual no tempo. Por quê? Com a parte dela é de direito penal. Então essa parte de direito penal vai prevalecer. E eu analiso, bom, essa norma mista ou híbrida, a parte de direito penal dela é benéfica ou prejudicial? Se for benéfica, retroage. Se for prejudicial, não retroage. Então eu vou aplicar para as normas mistas ou híbridas as regras de direito penal, as regras da lei penal e não da lei processual, as regras da lei penal no tempo. Maravilha.
Então vamos para a questão. Se eu aplico as regras da lei penal, eu aplico a regrinha da retroatividade da lei mais benéfica. Então não se aplica o princípio? Se aplica. Se aplica. Porque eu vou aplicar as regras da lei penal e isso aqui é uma regrinha da lei penal no tempo. Portanto, se aplica assim. Está errada. Não se aplicaria essa regrinha se fosse uma norma puramente processual. Aquela que fala de prazos, né? Questões meramente procedimentais. Mas como é uma norma mista ou híbrida, aí, meu caro aluno, meu cara pálida, eu tenho que aplicar as regras da lei penal no tempo. Por exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: quando o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Esta é uma norma híbrida ou mista. Fala de suspensão do processo, questão meramente processual, mas fala também de suspensão do quê? Do curso do prazo prescricional. Isso é uma questão penal, envolve extinção da punibilidade. Esse é um exemplo de norma mista ou híbrida. E a parte material, que é a suspensão do prazo prescricional, ela é boa ou é ruim para o réu? Ela é ruim. Suspender o curso do prazo prescricional significa o seguinte: postergar a ocorrência da extinção da punibilidade. Então, essa norma mista ou híbrida, nesse caso, não teria eficácia retroativa. Essa é a lógica da questão, uma questão aqui bem mais difícil, mas com certeza vocês estão matando a pau aí. Né? Vamos lá? Norma que altere o Código de Processo Penal e crie nova hipótese de suspensão do prazo prescricional não deve ser aplicada a fatos ocorridos em data anterior à sua vigência. Tá certo isso? A norma alterou o Código de Processo Penal, criando nova hipótese de suspensão do prazo prescricional. Eu pergunto, isso aqui é conteúdo processual ou é conteúdo material? É conteúdo material. Conteúdo de direito material, conteúdo de direito penal. E nesse caso eu tenho o que se chama de norma heterotópica. Por que heterotópica? A questão fala que tem alguma coisa aqui processual? Não. É uma norma material inserida numa lei processual. Veio uma nova lei e colocou dentro do CPP, alterando, portanto, uma lei processual, colocou dentro do CPP uma hipótese de extinção da punibilidade, ou no caso aqui, uma hipótese de suspensão do prazo prescricional. Isso é uma questão penal, uma questão material. É uma alteração de direito penal, mas está inserida dentro de uma lei processual. Isso se chama de heterotopia, norma heterotópica. O que é uma norma heterotópica? Ela tem conteúdo só de direito penal, não é mista, não é híbrida, ela não tem dois conteúdos, penal e processual. Ela tem só conteúdo penal, mas está dentro de uma lei processual. Nesse caso, como ela só tem conteúdo penal, eu aplico as regras da lei penal no tempo também. Não vou aplicar as regrinhas da lei processual no tempo. Então, se eu aplico as regras da lei penal, porque ela é uma norma heterotópica, tá certo ou errada a questão? Hein? Certo ou errada? Veja, se ela criou uma... É material? É. Beleza. Se ela é material, o que eu tenho que ver? É benéfica? Sim ou não? Veja, ela criou uma hipótese de suspensão do curso do prazo prescricional. Isso é muito ruim, é péssimo. A prescrição é ótima para o infrator. A suspensão da prescrição é horrível. Então ela não é benéfica. Se ela é uma norma penal não benéfica, ela não deve ser aplicada aos fatos ocorridos em data anterior à sua vigência. Não tem eficácia retroativa. Pessoal, não precisa especificar nada aqui se ela é benéfica ou não. É só você olhar. Ela criou uma hipótese de suspensão do prazo prescricional. Isso é ruim, isso é muito ruim, isso é péssimo pra gente. Vai suspender o prazo prescricional? Isso é bom de que forma? De forma nenhuma, né? Bom pra ele que o prazo prescricional corra e corra bastante, né? Pra quem queria questão mais difícil tá aqui, né? Pra ele é bom que o prazo transcorra. O que é melhor? Que o prazo prescricional flua ou que ele fique paradinho lá e não aconteça a prescrição? É melhor que ele flua. Então, se a lei, ela cria uma hipótese de suspensão do prazo prescricional, é uma lei penal, uma norma penal prejudicial. E em sendo uma norma penal prejudicial, ela não tem eficácia retroativa. Não se aplica aos fatos criminosos praticados antes da sua entrada em vigor. Por quê? Eu vou usar aqui as regras da lei penal no tempo e não da lei processual. Por quê?
Porque aqui eu tenho o fenômeno da heterotopia. Foi uma alteração no CPP? Foi. Mas essa alteração, essa norma que foi incluída no CPP, não é processual, ela é penal, ela é material. Só colocaram no CPP por qualquer razão. Mas ela é uma norma penal, ela tem essência penal. E por ter essência penal, porque trabalha questões que envolvem extinção da punibilidade, eu aplico as regras da lei penal no tempo, dentre elas a irretroatividade da lei nova prejudicial. Só vai ter retroatividade a lei penal nova mais benéfica, tá? Continuando. O princípio da paridade de armas, par condício, A, não é aplicável ao processo penal brasileiro em face do sistema acusatório. B, se aplica ao processo penal de forma absoluta. C, é também denominado princípio do contraditório. D, é exercido sem restrições no âmbito do inquérito policial. E letra E, é mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Certo ou errada? Hein? Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Hein? Vamos lá. Tem mais difícil agora. Vamos? Certo ou errado? A, B, C, D ou E, desculpem. Certo ou errado não. A, B, C, D ou E. Vamos lá. O princípio da paridade de armas, ou par condício, também chamado de princípio da isonomia processual, ele é um princípio que vigora no sistema processual penal brasileiro, que vai dizer que deve ser conferido, a lei deve conferir às partes igualdade de tratamento, igualdade de armas para que elas atuem no processo penal. Essa igualdade não é uma igualdade meramente formal, é uma igualdade material. Isso autoriza que você trate de forma desigual os desiguais. Aquela coisa, né, antiga. Tratar os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade, para que eles de fato se tornem iguais. Por exemplo, a Defensoria Pública no processo penal tem também prazo em dobro. Ela tem prazo em dobro nas outras searas e tem prazo em dobro também no processo penal. Por quê? A Defensoria Pública, ela não tem como escolher, eu vou defender esse, não vou defender aquele. Não pode fazer isso. Chegou, amigão, tem que receber, tem que abraçar. É igual o coração de mãe, sempre cabe mais um, não tem como escolher. Né? Então, confere-se à Defensoria Pública o quê? Prazo em dobro. Maravilha. Isso é um exemplo de igualdade material, é a isonomia processual ou par condício. Mas boa parte da doutrina entende o seguinte. Entende que o princípio da isonomia material, ou par condício, ele é mitigado, ele é relativizado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. O que é isso? O princípio da oficialidade é o princípio que diz o seguinte, que a ação penal pública, ela é ajuizada, conduzida por um órgão oficial do Estado. Estado em sentido amplo. E do outro lado, você tem um particular. Isso, naturalmente, já cria um certo desequilíbrio. É o Estado contra um particular. Além disso, no processo penal brasileiro, na ação penal pública, quem é esse órgão oficial do Estado, essa entidade, essa instituição que toca a ação penal pública? Quem é a instituição no Brasil que é a responsável pela ação penal pública? Quem? O Ministério Público. O Ministério Público é quem tem a legitimidade para ajuizar a ação penal pública, ele é o dominus litis, ele é o titular da ação penal. Só que o Ministério Público tem uma outra função, tá complicando, né? Legal. O Ministério Público tem outra função. O Ministério Público ele atua não só como titular da ação penal. Na ação penal pública e na ação penal privada, em ambas, ele atua como fiscal da lei, como custos legis. Então perceba que na ação penal pública, o Ministério Público tem dupla função. Ele atua como acusador e atua como custos legis, como fiscal da lei. Então imagina, por exemplo, que o réu foi absolvido e o MP, revoltadinho, apelou, 5931, tem que condenar, né, babando sangue. Apelou. O recurso de apelação subiu, foi pro tribunal. Lá no tribunal, antes do julgamento,
o próprio MP, na qualidade de fiscal da lei, de custos legis, vai se manifestar, vai dar um parecer se deve ser provido ou não o recurso. Veja, que isso cria um certo desequilíbrio. O MP, ele já é um órgão oficial do Estado, naturalmente superior a um mero particular, e além disso se manifesta não só como acusador, mas também como custos legis, como fiscal da lei. Então haveria ali um desequilíbrio na ação penal pública, nessa paridade de armas ou par condício. Portanto, a letra E é a alternativa correta. Vamos lá, letra A, não é aplicável ao processo penal brasileiro, tem nada a ver uma coisa com a outra, sistema acusatório, claro que se aplica, né? B, se aplica ao processo penal de forma absoluta, errado. C, é também denominado contraditório, não é outra coisa. D, é exercido sem restrições no âmbito do inquérito policial, claro que não, até porque no inquérito policial você tem uma atividade unilateral da administração na colheita de elementos de convicção, né? Prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria. Portanto, a letra E é a alternativa correta. Tá? Vamos lá? Próxima questão. O princípio da verdade real vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro. Tá certo? Hein? Tentem aí. Certo ou errado? Certa ou errada, pessoal? O princípio da verdade real vigora de forma absoluta no processo penal brasileiro. O juiz ele pode fazer o que for, ele pode fazer o diabo para alcançar a verdade real? Sim ou não? Ele pode fazer o diabo, qualquer coisa, para alcançar a verdade real? Sim ou não? Claro que não, né? Não vigora, portanto, de forma absoluta. De fato, nós temos, está errada, portanto, de acordo com a doutrina majoritária, o princípio da verdade real, ou o princípio da busca pela verdade real, ou o princípio da busca pela verdade, enfim, tem tanto nome que as pessoas inventam, né? Cada um inventa um nomezinho mais bonitinho para dizer que o seu nome é mais bonito e vender seu livrinho, né? Eu não caio nessa. Pois bom, o princípio da verdade real, ou busca da verdade real, ele até vigora no nosso ordenamento jurídico, dizendo, olha, o juiz não deve ficar satisfeito com apenas aquilo que está provado nos autos. Se ele desconfiar que aquilo que está provado nos autos, que é a verdade formal, não corresponde ao que de fato aconteceu no mundo real, a verdade real, ele pode, de alguma forma, agir de forma ativa, proativa, para buscar a verdade real. Pode determinar a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes, artigo 209, por exemplo, do Código de Processo Penal, determinar a produção antecipada de provas, pode também. Pode determinar a produção de provas de ofício para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, artigo 156 do CPP. Então ele pode sim agir de forma proativa, mas não pode fazer tudo em busca da verdade real. Nem tudo é admitido em busca da verdade real. Por exemplo, a vedação de provas ilícitas é um exemplo de algo que limita a verdade real. Ah, mas essa prova aqui, ela é capaz de comprovar o que de fato aconteceu no mundo real. É capaz de levar à verdade real. Sim, mas é ilícita. Então não tem condição, meu filho. Não tem como. Então a verdade real, ela não é absoluta, né? Você não pode fazer o que for pela verdade real, tá? Vamos lá. O sistema processual acusatório não restringe a ingerência de ofício do magistrado antes da fase processual da persecução penal. Tá certo? O sistema processual penal acusatório não restringe, ou seja, não limita, a ingerência de ofício, sem provocação, do juiz antes do processo, só na fase de investigação. Tá certo? Hein? Certo ou errado, pessoal? Vamos tentar aí. Certo ou errado? O sistema acusatório, ele, dentre outras coisas, vai dizer o seguinte. O sistema acusatório vai dizer, dentre outras coisas, que deve haver uma clara separação entre as funções de acusar e de julgar, entre a figura do acusador e a do julgador. E uma das coisas que faz com que seja possível diferenciar acusador e julgador é que o julgador, como regra geral, ele não deve ter uma atividade proativa, como regra geral.
né? Como regra geral, ele é inerte, princípio da inércia. Ele fica aguardando que alguém leve até ele a ação penal, ele não age de ofício como regra geral. Essa é a lógica da inércia, que é um desdobramento do sistema acusatório com base na relação de separação clara entre quem acusa e quem julga. Maravilha. Então o sistema acusatório, ele de alguma forma restringe a atuação de ofício do magistrado? Sim. Por exemplo, o juiz, ele pode de ofício, só um exemplo, ele pode de ofício, na fase do inquérito, na fase de investigação, ele pode de ofício, sem provocação de algum dos legitimados, ele pode decretar a prisão preventiva? Hein? Quero saber o seguinte, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de investigação? Antes da fase processual? Pode, não pode, né? Aqui, ó, antes da fase processual, não pode. Só pode decretar de ofício a preventiva na fase do processo. Na fase de investigação não pode, né? Maravilha. Então há restrição, sim, à ingerência de ofício do magistrado. O sistema acusatório restringe, sim, essa ingerência de ofício. Restringe. Não proíbe. Não proíbe. Veja bem. Não proíbe. O juiz ele pode, sim, adotar algumas providências na fase pré-processual de ofício. Mas ele não pode fazer tudo na fase pré-processual. Ele não pode fazer tudo. Mas pode, sim, fazer algumas coisas. Mas o sistema acusatório restringe, de fato, essa atuação na fase pré-processual. Portanto, a afirmativa está correta. Ou melhor, está errada. Restringe, sim. Não proíbe, mas restringe, tá? Vamos lá? No sistema processual penal inquisitivo, o processo é público, a confissão é elemento suficiente para a condenação e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas. Tá certa a questão? Hein? Tá certo ou errada? Certo ou errada, pessoal? No sistema inquisitivo, o processo é público, a confissão é elemento suficiente para a condenação, né? A confissão é a rainha das provas, e as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas. Separação clara entre acusador e julgador, tá certo? Não. Por quê? No processo inquisitivo, o processo não é público. No sistema inquisitivo, o processo é sigiloso. A confissão é elemento suficiente para a condenação? Sim. Rainha das provas. E as funções de acusação e julgamento são atribuídas a pessoas distintas? Não. Né? Como regra geral, no sistema inquisitivo, há uma promiscuidade entre acusador e julgador. Eles se confundem na mesma pessoa. Então a questão está toda errada, com exceção da segunda afirmativa, né? Porque, de fato, a confissão é a rainha das provas no sistema inquisitivo. Portanto, a afirmativa está errada, ela não está correta. Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade. Vejam que é uma questão que muita gente nunca viu, né? Ah, negócio de ação penal pública, paridade de armas, é mitigada pela oficialidade. Mas o CESP já cobrou isso mais de uma vez. Então presta atenção, tá? Na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas é mitigado pelo princípio da oficialidade, tá? Eu falei com vocês agora há pouco. Acabamos de responder uma questão idêntica. É? É mitigado? Sim, é mitigado. Tá certo. Acabei de falar sobre isso. Por quê? Porque você tem um órgão oficial do Estado de um lado, do outro um mero particular. Além disso, na ação penal pública, o acusador também atua como outra função, como custos legis. Então, tá correta a afirmação. Pessoal, a confissão, ela é por si só suficiente no sistema inquisitivo, que não é adotado pelo nosso ordenamento jurídico. A questão perguntava no sistema inquisitivo. Por isso que aquela informação da confissão ser rainha das provas está correta no contexto da questão que fala em sistema inquisitivo, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, não é repetida a questão, tá, pessoal? É outra questão, tá? Mas com a mesma observação, com o mesmo teor, tá bom? A lei processual penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade. Tá certo isso?
A lei processual penal não admite o uso da analogia ou da interpretação extensiva em estrita observância ao princípio da legalidade, tá certo? Sim ou não? Certo ou errado, meus amigos? Vamos lá. A lei processual penal não admite o uso da analogia? A analogia não cabe no processo penal? Hein? Cabe sim, né? Admite sim o uso da analogia, perfeitamente. Ah, professor, tem que ser benéfica ao acusado? Não. Pode ser benéfica, pode ser prejudicial, não importa. Estou falando aqui de lei processual, tá? Veja, pessoal, não tragam para cá, eu vejo que os alunos acabam trazendo, não tragam para cá a questão da lei penal, tá? Da interpretação e integração da lei penal. Aqui é lei processual. É outra coisa, outra coisa. Aqui se admite sim o uso da analogia, seja ela benéfica, seja ela prejudicial. Não importa. Admite-se, portanto, o uso da analogia benéfica ou prejudicial. Bem como interpretação extensiva. Então tá errada a questão. Estou falando aqui de lei processual. O artigo 3º do Código de Processo Penal vai dizer que a lei processual penal admite analogia, fala lá em aplicação analógica, que é a mesma coisa. Aplicação analógica é a mesma coisa que analogia, não confundir com interpretação analógica. Admite analogia, bem como interpretação extensiva e os princípios gerais do direito. Portanto, está errada a afirmativa, admite sim, tá? Vamos lá. O princípio do juiz natural tem origem no direito anglo-saxão, construído inicialmente com base na ideia da vedação do Tribunal de Exceção. Posteriormente, por obra do direito norte-americano, acrescentou-se a exigência de regra de competência previamente estabelecida ao fato, fruto, provavelmente, do federalismo adotado por aquele país. O direito brasileiro adota tal princípio nas duas vertentes fundamentais. Professor, muito difícil. Não tá, não. Por quê? Porque ela não está perguntando isso aqui. A parte em vermelho não é uma pergunta, é só uma aula que a questão deu, tá? Então o aluno se desespera. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristim. Ai, meu, não sou o Crispim, que não sei quem. Isso é anglo-saxão, norte-americano, e fica desesperado. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é uma aula que a questão está te dando. Então não se preocupa com isso, cara pálida, tá? Isso aqui é só uma aula que a questão está dando. A pergunta é essa, a afirmativa é essa. O direito brasileiro adota tal princípio nas duas vertentes. Tá certo isso? O nosso direito adota tal princípio nas duas vertentes? Vedada a criação de tribunal de exceção? Sim, vedada. Você não pode criar um tribunal ou juízo para julgar só especificamente um fato, após a prática, desculpem, desse fato, né? Não pode. E também a competência, as regras de competência, devem ser previamente estabelecidas ao fato, né? De forma abstrata. Tá certo? Tá certo. Então tá correta a afirmativa, né? O aluno, ele fica desesperado quando lê isso aqui. Meu Deus do céu, é muito grande a questão. Fala em direito norte-americano, nunca vi isso na vida. Não se preocupa com isso, meu filho. Tá certa a questão. O que importa é a parte final. A primeira parte é só uma aulinha que a questão deu para você. O SES perdeu tempo te dando uma aulinha sobre a origem do princípio do juiz natural. Mas isso aqui não é pergunta. A pergunta é a parte final. A afirmativa, no caso, é a parte final. O que você tem que julgar é a parte final. Vamos lá. O direito ao silêncio, ou garantia contra a autoincriminação, derrubou um dos pilares do processo penal tradicional, o dogma da verdade real, permitindo que o acusado permaneça em silêncio durante a investigação ou em juízo, bem como impedindo de forma absoluta que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação da prova ou identificação pessoal contrária aos seus interesses, revogando as previsões legais nesse sentido. Certa ou errada? Hein? Certo ou errado, pessoal? Tá certo ou errado? Hein? Bom, vamos lá. O direito ao silêncio, ele vigora no Brasil? Vigora, né? É uma garantia contra a autoincriminação, ok, mas derrubou o dogma
da verdade real? Tem nada a ver isso aqui, né? A existência do direito ao silêncio não interfere em nada no princípio da verdade real. Não vai derrubar a verdade real. É só uma garantia, né? Você não obrigar o réu a falar não significa que não existe o princípio da verdade real ou da busca pela verdade real. Ele continua existindo, mas existem limites à busca da verdade real. Um limite, não se admite prova ilícita. Outro limite, você não pode obrigar o réu a falar. Tudo isso são limites, mas não afastam por completo, não excluem o princípio da verdade real. Tá errado, né? Então não derrubou nada. Permitindo que o acusado permaneça em silêncio durante a investigação ou em juízo, ok. Bem como impedindo, de forma absoluta, que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação da prova ou identificação contrária ao seu interesse. Por quê? Ele pode sim ser compelido a se submeter a uma identificação pessoal contrária ao seu interesse, né? Ele pode, por exemplo, ser obrigado a comparecer à audiência para reconhecimento pessoal. A vítima quer dizer se foi ele ou não foi, ele pode ser obrigado a ir lá e ficar paradão. Exige dele um mero comportamento passivo, ficar parado para que a vítima diga se foi ele ou não foi ele, para que a testemunha diga se foi ele ou não foi ele. Então ele pode ser obrigado. A identificação criminal também, vai tocar piano, né, colocar lá a digital, se ele não foi civilmente identificado, também pode ser obrigado a isso. Então identificação criminal contrária ao interesse está errado, tá? Revogando as previsões legais nesse sentido, tá tudo errado aqui a parte final. Tem uma parte da questão que está certa, mas uma boa parte dela está errada. Portanto, a afirmativa está incorreta. Tenho certeza que vocês estão arrebentando aí, né? De acordo com o CPP, a analogia equivale à norma penal incriminadora, protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu. De acordo com quem? CPP. Eu pergunto, a analogia não pode ser usada contra o réu no processo penal? Sim ou não? Hein, pessoal? Certo ou errado? Hein? Certo ou errado? Tá errada, né? Claro que tá errada. Por quê? Se eu tô falando em lei processual, eu, claro, posso ter analogia, mesmo que prejudicial ao réu. Então, tá errada sim, tá errada, né? Pode sim ter analogia, tá? Só na questão anterior, que eu falei que ele pode ser compelido, conduzido coercitivamente até a delegacia, por exemplo, para o reconhecimento pessoal, isso não foi derrubado pelo STF. O STF, quando o julgamento das ADPFs, salvo engano, 395 e 444, o STF julgou o seguinte: é vedada a condução coercitiva do indiciado, do suspeito, barra indiciado, barra acusado, para fins de interrogatório. Por quê? Como ele tem direito ao silêncio, ele tem direito de não abrir o bico, não responder as perguntas formuladas a ele no interrogatório. De igual forma, se ele tem o direito de não falar, ele tem que ter o direito de não ir. Se a única finalidade é interrogar, ele está perfeitamente identificado, a única finalidade é interrogar, ele não pode ser obrigado a ir, já que ele não precisa falar, então ele pode ficar em casa se quiser. Logo, a condução coercitiva para fins de interrogatório, condução coercitiva do suspeito, barra indiciado, barra acusado, para fins de interrogatório, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento das ADPFs 395 e 444. Mas a condução coercitiva continua existindo como instituto, inclusive contra o próprio réu, para uma outra situação em que ele deva estar presente, como é o caso do reconhecimento. Tá bom? Continuando. Dado o princípio da territorialidade, o CPP é aplicado em todo o território nacional, inclusive no que se refere aos processos da competência da justiça militar. Tá certo isso? Hein? Nos processos da competência da justiça militar, eu vou usar o CPP, né? Ela é a norma principal nos processos de competência da justiça militar? Sim ou não? Tá certo isso? Se é um crime lá da justiça militar, eu uso de cara o CPP? Não.
A princípio eu não vou usar o CPP. A princípio o CPP não vai ser aplicado. Ele pode ser aplicado subsidiariamente, tá? Pode. Mas, como regra geral, eu não uso, a princípio, o CPP. Só vou usar, se for o caso, pode ser que não seja usado, subsidiariamente, tá? Então, a princípio, eu não uso. Excepcionalmente, eu posso vir a usar de forma subsidiária, não de forma principal, tá? Continuando. Nova lei que altere as regras de intimação no processo penal tem aplicação imediata, tornando automaticamente inválidas nos processos em curso todas as intimações já realizadas sob a forma da lei revogada. Tá certo isso? Certo ou errado? Vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal, eu gosto de explicar para o aluno o seguinte. O aluno tem que ter em mente o seguinte. Quando eu falo de aplicação da lei processual penal, principalmente lei processual penal no espaço, no tempo, eu tenho que necessariamente identificar qual é a natureza daquela norma processual. É uma norma puramente processual, questões meramente procedimentais, né, do processo? Sim. Então aplico as regras da lei processual penal no tempo. Ah, não. É uma norma mista, tem os dois temas, né, penal e processual, ou então uma norma heterotópica, tem conteúdo só penal dentro da lei processual. Pois bem, nesse caso aqui, nós temos uma norma puramente processual. Ela fez o quê? Alterou as regras de intimação no processo penal. Isso aqui é puramente processual. Puramente processual. Então ela tem aplicação imediata, né, inclusive aos processos em curso, mas só se aplica aos atos processuais futuros pelo princípio do efeito imediato, em razão do sistema adotado, que é o sistema do isolamento dos atos processuais. Temos outros dois sistemas que não foram adotados. Sistema da unidade processual, um mesmo processo só pode ser regido por uma lei, então ele entrou em vigor, começou o processo na vigência da lei A, mesmo que entrem outras leis em vigor, aquela lei A rege o processo. Esse sistema não se aplica. E o sistema das fases processuais, que também não se aplica ao processo penal brasileiro. O sistema das fases processuais vai dizer o seguinte: uma mesma fase processual, postulatória, instrutória, decisória, recursal, a mesma fase só pode ser regida por uma lei, né? Então, se entrar uma lei em vigor processual, ela só se aplica na fase processual seguinte. Não foi aplicado no Brasil. Adotamos o sistema do isolamento dos atos processuais. A lei processual nova tem aplicação imediata aos processos que já estão em curso, mas só se aplica aos atos processuais futuros. Logo, ela não atrapalha, não interfere nos atos que já foram válida e perfeitamente realizados na vigência da lei anterior. Então, nesse caso, ela tem aplicação imediata? Tem. Tornando automaticamente inválidas aquelas intimações que já foram realizadas anteriormente, sob a vigência da lei anterior? Sim ou não? Claro que não, né? Não é inválida. As intimações que já foram realizadas antes, na vigência da lei anterior, elas são mantidas, perfeitamente mantidas, são válidas. Então tá errada a afirmativa, tá? Cuidado com isso. Dado o princípio da busca da verdade real, que rege o processo penal, o juiz do processo pode esclarecer pontos obscuros, desde que circunscritos às provas apresentadas pela acusação e pela defesa, a qual se atribui o ônus probatório, não sendo admitida, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, a atividade instrutória do juiz no processo penal. Tá certo ou errado, pessoal? Hein? Não se admite a atividade instrutória do juiz no processo penal? Certo ou errado? Hein? Vamos lá, meu povo. Certa ou errada? O juiz não pode ter a iniciativa instrutória. A atividade instrutória ele sempre tem, né? Por quê? Os poderes instrutórios são poderes do juiz, né? Então a questão estaria errada de qualquer jeito, né? Porque mesmo que ele não pudesse dar início à produção probatória, a atividade instrutória o juiz sempre tem, né? Porque ele tem poderes instrutórios, ele tem que tocar a instrução. Então é um equívoco crasso colocar isso, né? Porque a atividade instrutória ele sempre vai ter.
A questão queria falar da iniciativa da produção probatória, ou iniciativa da atividade instrutória, iniciativa da produção probatória. E isso ele também tem, em alguns casos. Ele não pode fazer qualquer coisa, mas tem. Né? Pode dirimir dúvida sobre ponto relevante, ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes. Ele pode, sim, ter iniciativa da atividade probatória. Portanto, está errada a afirmativa. Tá? Vamos lá. A recusa do acusado em se manifestar durante seu interrogatório poderá gerar a presunção do reconhecimento do crime a ele imputado em face do livre convencimento do juiz. Tá certo isso? Pode gerar presunção do reconhecimento do crime a ele imputado em face do livre convencimento do juiz. Tá certo? Tá certo isso, pessoal? Hein? Sim ou não? Certa ou errada, pessoal? Quando eu falo em direito ao silêncio, uma derivação da garantia da autoincriminação, isso gera, dentre outras coisas, o direito de ficar calado, né? De não responder às perguntas a ele formuladas, o direito de ser informado antes do interrogatório a respeito da existência desse direito, e, em terceiro lugar, o direito de não ser prejudicado pelo exercício do silêncio. Artigo 186, parágrafo único, essa parte aqui, do nosso Código de Processo Penal. Então, o silêncio não pode ser interpretado como confissão, como reconhecimento do fato imputado. 186, parágrafo único, né? Do Código de Processo Penal. Acho que é parágrafo único ou primeiro. Parágrafo único. Acho que não tem parágrafo primeiro no artigo 186, é parágrafo único, isso mesmo. Parágrafo único do Código de Processo Penal. Não importa a confissão e não pode ser, de qualquer forma, interpretado em prejuízo da defesa. Ah, professor, mas o juiz tem livre convencimento? Tem. O juiz tem livre convencimento? Tem. Maravilha. Livre convencimento baseado em quê, ô cara pálida? Livre convencimento baseado em quê, cara pálida? Fala aí. Baseado em provas. Ou livre convencimento fundamentado. Então ele tem livre convencimento? Tem. Tem livre convencimento. Baseado em provas. Eu pergunto, presunção de reconhecimento do crime por conta do silêncio é uma prova? Claro que não, né? É só um silêncio. Ah, mas o silêncio não é prova? Não, silêncio é silêncio. Não é prova nem a favor nem contra. Silêncio é só silêncio. É ausência de manifestação. Só. Mais nada. Então ele não pode... Ah, ficou calado, tem culpa no cartório. Quem cala consente, hein? Claro que não. Estará violando o princípio... a garantia do direito ao silêncio, que é a derivação do princípio da não autoincriminação, por conta da interpretação contrária do silêncio aos interesses do acusado. Isso é vedado. Vamos lá. Nova lei processual que modificou determinado prazo do recurso em processo penal. Natureza, vamos lá. A lei processual nova, ela fez o quê? Modificou prazo de recurso. Se modifica prazo de recurso, ela é o quê? Uma norma puramente processual. Maravilha. É uma norma puramente processual. Modificou o prazo do recurso em processo penal, terá aplicação imediata, a contar da data de sua vigência, aplicando-se inclusive a processo que esteja com prazo recursal em curso quando de sua edição. Tá certo isso? Hein? Tá certo, pessoal? Hein? Meus caros, a afirmativa está errada por quê? Ela se aplica imediatamente aos processos que estão em curso, sim. Mas não se aplica àquele prazo recursal que já está em curso. Ao prazo recursal que já está em curso, não. Imagina o seguinte, o prazo para apelar hoje é de 5 dias. Artigo 593 do Código de Processo Penal. Digamos que o José foi condenado em primeira instância pelo crime de roubo.
e foi devidamente intimada a defesa. A defesa foi intimada no dia seguinte, dia útil seguinte, começou a correr o prazo de 5 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, já está em curso o prazo de 5 dias. Está no quarto dia já. Aí entra em vigor uma lei nova, dizendo o seguinte, olha, acabou essa mamata, acabou essa papagaiada, o prazo agora? Não senhor, o prazo agora não é mais de 5 dias, 2 dias para apelar. Apelou, não apela mais. Senta e chora no meio fio. Maravilha. Essa lei nova, que alterou o prazo de 5 para 2 dias, se aplica a este recurso que já está com o prazo em andamento, estava no quarto dia, então estava no quarto já, caiu para 2, perdeu o Playboy. Não pode mais apelar. Aplica ou não? Claro que não. Como o prazo já começou a fluir sob a vigência da lei anterior, esse prazo vai ser regido pela lei anterior. Porque ali ele começou a fluir, sob aquela vigência. Agora, se daqui a 10 dias alguém foi intimado para apresentar uma apelação, esse alguém vai ter o prazo de 2 ou de 5? De 2. Né? Porque o prazo dele vai começar já na vigência da lei nova. Mas aquele prazo que já estava em curso não é prejudicado. Segue a lei antiga. Tá? Vamos lá. A adoção do princípio da inércia no processo penal não permite que o juiz determine de ofício, ou seja, sem provocação, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante dos autos. Tá certo isso? Hein? Bom, a adoção do princípio da inércia no processo penal brasileiro foi adotado? Foi. Não permite que o juiz determine de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante dos autos? Errado. Permite sim. O juiz pode determinar, sim, a realização de diligências para sanar, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Artigo 1562 do Código de Processo Penal. Portanto, a afirmativa está errada. Próxima. Meus caros, a gente fecha então assim essa etapa da nossa preparação relativa à análise de questões do CESP sobre os princípios e a aplicação da Lei Processual Penal. Eu espero, naturalmente, tenha sido muito útil para todos vocês.